Então, hoje é 17 de abril de 2020, são 8 horas e 20 minutos, e eu vou falar agora, nessa segunda parte da aula, sobre classificação dos tributos. Pessoal, presta atenção. O que é o tributo? Vamos ver se vocês lembram da última aula. É uma norma jurídica que tem um antecedente e um consequente e estabelece uma relação jurídica obrigatória. Ah, legal. Natália, legal. Quem que ajuda ela? Quem que ajuda ela, gente? Vai lá, mano. Ninguém ajuda ela? Eu só sei isso que ela falou, professor. Então, olha só. Olha aqui para o slide, ó. Ah, eu estou dividindo? Estou, né? Estão vendo o slide, né? Sim. Olha aqui, ó. É isso mesmo, Natália. Eu passei para vocês o conceito de tributo. Né? O tributo pode ser visto de várias formas, né? Existem várias definições para o vocábulo tributo, tá? Mas, cientificamente falando, eu acho que é bastante conveniente nós enxergarmos o tributo como uma norma jurídica e como toda e qualquer norma jurídica possui um antecedente e um consequente. Essa norma jurídica tributária, no seu antecedente, ela descreve um fato lícito e, caso esse fato lícito se concretize no mundo fenomênico, essa norma jurídica, no seu consequente, ela vai impor uma relação jurídica que nós iremos chamar de tributária, porque ele impõe à pessoa que deu causa ao fato gerador se tornar sujeito passivo dessa relação jurídica tributária, porque ela vai ter o dever de entregar determinada quantia de dinheiro ao sujeito ativo. Ok? Então, vejam, eu diria para vocês que nós, cientificamente, nós vamos estudar o tributo como uma norma jurídica que determina, a partir da ocorrência de um fato lícito, o estabelecimento de uma relação jurídica onde a pessoa que deu causa a esse fato lícito fica obrigada a entregar uma determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos. Te ajudei, Natália? Porque você estava no caminho certo, né? E é normal isso, né? Eu sou professor desse troço aqui há 20 anos, né? Quer dizer, você viu isso semana passada, né? É perfeitamente normal, tá? Então, gente, é muito interessante vocês entenderem o tributo como norma jurídica. Vocês entenderem o tributo como uma norma jurídica que tem um fato lícito no antecedente. Esse fato lícito no antecedente, ele demonstra que você tem riqueza. E aí vem o Estado e olha e fala, ele tem aquela riqueza, né? Então, ele fala, se você tem essa riqueza, eu quero um pedaço dela aqui para mim, para eu sustentar minhas contas. Então, a partir de um fato lícito, vai se estabelecer uma relação jurídica onde a pessoa que deu causa àquele fato lícito vai ser obrigada a entregar determinada quantia de dinheiro aos cofres públicos. Tudo bem? Então, nós vamos chamar essa norma jurídica tributária de regra matriz de incidência tributária, à luz dos ensinamentos do professor Paulo de Barros Carvalho, ok? Então, a regra matriz de incidência tributária, ou a norma jurídica tributária, ela tem no antecedente, também chamado de hipótese, a descrição de um fato. A descrição do fato, por si só, é o que nós chamamos de critério material, que é composto de um verbo mais um complemento. Então, vai ser auferir renda, prestar serviço, ser proprietário, realizar operações mercantis, herdar, doar, tá? Importar produto estrangeiro, comercializar produto industrializado. Então, vocês vejam que, a partir de agora, eu vou utilizar a expressão com vocês, materialidade do tributo. Então, quando eu falar da materialidade do tributo, eu estou me referindo ao fato lícito descrito no antecedente da regra matriz
que, se uma vez ocorrido no mundo fenomênico, vai dar origem à relação jurídica tributária. Eu estou repetindo a aula passada, eu quero saber se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Alguém está com dificuldade? Não. Se alguém tiver dificuldade, fala, tá, gente? Porque isso aqui é importante, é base de tributo. Então, olha só, no antecedente normativo da regra matriz, tá? Eu vou ter 3 critérios: o material, o espacial e o temporal. O critério espacial e o critério temporal são coordenadas de tempo e espaço. São coordenadas que vão dizer qual o momento em que o fato é considerado ocorrido e em que local o fato deve ocorrer. Agora, o importante mesmo, eu diria o mais importante, é o critério material. É por isso que eu vou me referir a vocês, a materialidade do tributo. Porque é no critério material que eu tenho a descrição do fato que vai ensejar o estabelecimento da relação jurídica tributária. Alguma dúvida, gente? Beleza. Então, vejam só. No antecedente normativo, eu tenho a previsão da ocorrência de um fato futuro em determinado local. O fato está no critério material, o local no critério espacial e o momento no critério temporal. Se esse fato previsto na regra matriz ocorrer no momento e no local determinado pelo antecedente, nós vamos chamar esse fato de Fato gerador. Fato gerador. E aí, com a ocorrência do fato gerador, nós vamos ter o estabelecimento de uma relação jurídica tributária. Ou seja, na relação jurídica tributária ou no consequente normativo da regra matriz, nós vamos ter 2 critérios: o critério pessoal e o critério quantitativo. Por quê? Porque no critério pessoal eu vou ter quem faz parte da relação jurídica. Quem é o devedor, sujeito passivo, contribuinte, e quem é o credor, o sujeito ativo, a pessoa política de direito público interno. E no critério quantitativo, eu vou ter o quê? O quantum essa pessoa vai ter que pagar. E esse quantum é obtido a partir da multiplicação da base de cálculo pela alíquota. A alíquota, geralmente, é um percentual. É o teco da coxinha. Ok? E a base de cálculo? Alguém se lembra? A dimensão econômica. A dimensão econômica, acho que é do critério material, não é? É isso aí, Maria Carolina. Perfeito. Perfeito. Então, a base de cálculo é a dimensão econômica do critério material. Então, olha só. O município de Taubaté institui o ISS, estabelece uma alíquota de 5%. Ok? Então, eu vou lá e presto o serviço. No momento em que eu prestei serviço... Muito obrigado, viu? Antes de servir, deu um cafezinho. No momento em que eu prestei o serviço, tá? Vamos lá. Se eu prestar um serviço dentro do espaço territorial do município de Taubaté, no momento em que eu presto serviço, eu me torno devedor do ISS. Qual vai ser a base de cálculo, gente? O valor do serviço prestado. O valor do serviço prestado, perfeitamente. É isso mesmo. E qual vai ser a alíquota? É um pedaço, é o 5%, né? É o teco da coxinha. Então, se eu prestar um serviço e cobrar R$1.000, eu vou ter que pagar R$50 para o município a título de ISS. Esse é o pedaço da atividade econômica que eu estou exercendo que o município exige para ele. Estão me entendendo? Vejam que a base de cálculo ela tem que ser o critério material por uma questão de justiça, né? Porque, veja bem, se eu estou pagando tributo porque eu estou prestando um serviço, nada mais justo de que o valor da base de cálculo seja o valor do serviço prestado. Imposto de renda, oferir renda. Qual a base de cálculo? O valor da renda oferida. Não faz sentido se eu oferir renda de R$100.000 e ser tributado com uma base de cálculo de R$300.000. Tá ok?
Então, é muito importante que vocês não percam isso de vista, tá? Esse slide aqui da regra matriz. Aliás, eu mandei um materialzinho para vocês da regra matriz. Eu mandei um arquivinho em PDF. Vocês receberam? PDF, não. A gente só viu o vídeo no YouTube mesmo com os slides. Não, mas eu mandei não sei se é PDF, desculpe, um Word, um arquivo que eu tinha lá que explicava a regra matriz, como é que funciona e tal. Eu não mandei? Não. Não. Não mandou, professor. Louco, mas eu tinha certeza que tinha mandado. Bom, se eu não mandei, eu mando, tá? Eu tenho um tipo de uma postirinha aqui que eu acho que é legal para vocês aí, para a gente ver isso aí. Tá ok? Então vamos lá. Quantos critérios nós temos no antecedente normativo da regra matriz? 3. 3. Qual o mais importante deles? Material. O material. Veja bem, o material é o mais importante, mas isso não quer dizer que os outros sejam irrelevantes, hein? Porque só o critério material não resolve. Eu só vou ter fato gerador se eu tiver a presença dos 3 critérios. Tá ok? Eu digo que o material é o mais importante porque a descrição do fato lícito que vai ensejar a tributação está no critério material, mas não que os outros sejam irrelevantes, tá ok? Quantos critérios nós temos no consequente? 2. 2. O pessoal, que indica devedor e credor, e o quantitativo, que indica o valor do tributo. Tudo bem? Veja quando eu falei aqui agora, o valor do tributo, qual o significado dessa palavra tributo nessa minha expressão? Você veja que eu usei tributo com uma outra significado agora, entenderam? Né? Quando eu falei o valor do tributo, eu estava me referindo a essa quantia que é devida, não é isso? Entenderam, gente? Onde eu fui agora? Não. Presta atenção. Eu estou tentando mostrar para vocês que vocês enxerguem o tributo como norma jurídica, não é isso? Mas quando eu falei agora para vocês que é a partir da multiplicação da base de cálculo pela alíquota que eu vou chegar no valor do tributo devido, eu estou utilizando a palavra tributo me referindo a essa quantia em dinheiro aqui que um cara tem que pagar para o outro. Perceberam? A gente utiliza a palavra tributo nos seus diversos significados. Aliás, o professor Paulo de Barros Carvalho, no livro dele, ele fala que existem 6 significados distintos para a palavra tributo que nós acabamos utilizando no dia a dia. Ok? Dúvidas? Bom, então, isso aqui tudo foi só para esquentar os motores, né? Porque agora é que vem a questão mesmo. Gente, nós vamos agora entrar numa aula chamada classificação dos tributos, tá ok? Só um minutinho, só porque esse slide aqui está incompleto. Deixa eu gravar ele aqui. Eu não sei se o outro está... Nós vamos classificar... Oi, pois não. A gente recebeu sim esse material. A gente acabou de ver aqui. Receberam, né? Isso, recebemos sim. Eu estou quase louco, mas não estou louco de tudo ainda, né? Então, esse é um textozinho que eu escrevi há muitos anos atrás, tá? Explicando a regra matriz. Pode auxiliar vocês aí. Bom, vamos lá. Gente, agora nós vamos classificar os tributos em espécies tributárias, tá ok? A classificação dos tributos no direito tributário brasileiro ela é bastante controversa. Há pessoas que entendem que são 3 espécies, há pessoas que entendem que são 4 espécies, há pessoas que entendem que são 5 espécies e as pessoas que entendem que são 6 espécies tributárias. Então, não há um consenso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de quantas espécies tributárias nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Veja que confusão, né? E eu pergunto para vocês, por que há tanta divergência? O que vocês acham?
uma das razões, talvez a principal razão para tanta divergência, é que todo mundo classifica os tributos em espécies, mas ninguém estuda a teoria das classes. Ninguém estuda o que significa o ato de classificar. Ninguém sabe classificar e sai todo mundo classificando. Esse é um problema muito sério que nós temos, tá? Quando se fala em classificação dos tributos. Os juristas, eles têm uma dificuldade muito grande em entender o que é classificar. E apesar disso, eles estão classificando. E aí eles criam discussões estéreis, inúteis, porque eles não seguem a teoria das classes. Então, antes de eu falar da classificação dos tributos propriamente dita, eu vou tecer alguns comentários sobre teoria das classes. Tá? Alguém aqui sabe o que é classificar? Vamos lá, gente? Por que nós classificamos? Alunos bons, alunos ruins. Alunos que participam da aula, alunos que não participam da aula. Alunos que têm interesse na disciplina, alunos que não têm interesse na disciplina. Por que nós classificamos? Fala, Lucinéia. Para organizar? Eu diria que nós classificamos para nós conhecermos melhor o objeto, né? A gente classifica, quando a gente quer compreender melhor o objeto, a gente está classificando, ok? Só que a gente tem que entender como que é classificar. Classificar é dividir em classes. É criar uma classe, ok? E essa classe vai conter alguns elementos, ok? Então, vejam só. Gente, presta atenção. Eu criei uma classe aqui que é a classe dos satélites da Terra. Então, para criar essa classe, eu tenho que dizer quais são os elementos para que na verdade, está errado. Quais são as características, tá, para que os elementos devem possuir as características quais as características para pertencerem à classe. Ô, louco, mas tá errado isso aqui que eu escrevi. Tá. Então, aqui, ó. Os elementos para pertencerem à classe devem possuir algumas características que nós vamos chamar de características definidoras da classe. Estão entendendo? Então, veja bem, quando eu crio uma classe, eu elejo características que os elementos devem possuir para pertencerem àquela classe. E quando eu olho para o elemento e vejo que eles têm aquelas características, eu digo que ele pertence à classe. E se ele não tiver essas características, eles não pertencem à classe. Estão me entendendo? Então, quando eu crio uma classe, na verdade, eu crio o quê? Um conceito. E as características que os elementos devem ter para participar da classe é a extensão desse conceito. Então, por exemplo, aqui eu criei uma classe, satélites da Terra.
O que são satélites da Terra? O que é um satélite da Terra, gente? É um corpo que orbita a Terra? Amanda? É. Parabéns, é isso mesmo. Quando eu falo satélite da Terra, eu estou falando um corpo, eu estou falando um objeto que está em órbita da Terra, né? Está sob a influência da força gravitacional da Terra, então ela fica orbitando em volta da Terra. Então veja só, quando eu crio a classe satélites da Terra, qual é a definição? Esse é o conceito. Qual é a definição desse conceito? Ser um objeto material que orbita a Terra, ou seja, está no espaço sob a influência da gravidade da Terra e fica orbitando, fica girando em volta da Terra. Tudo bem para vocês? Definimos o conceito ou não? Então veja, satélites da Terra é um conceito, a sua definição é ser um objeto que esteja na órbita da Terra, esteja orbitando a Terra. Bom, quando eu falo isso, eu criei essa classe, eu criei um gênero. Agora, presta atenção, e aí é que vem um momento importante. Eu posso pegar esses elementos que pertencem a essa classe, que possuem essas características, e eu posso colocar um critério para diferenciá-los. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o critério, a naturalidade. Quando eu falo naturalidade, aí eu falo, opa, existem satélites naturais que orbitam a Terra, existem satélites não naturais que orbitam a Terra. Quando eu utilizei esse critério da naturalidade, eu acabei, a partir desse gênero, criando duas espécies. Você veja que essas duas espécies pertencem ao gênero. Todos são satélites que orbitam a Terra. Mas agora eu tenho satélites que orbitam a Terra naturais e satélites que orbitam a Terra não naturais. Quem não entendeu isso? Vejam que eu utilizei aqui, gente, um único critério. E a partir de um gênero eu criei duas espécies. Tudo bem? Bom, a classe dos satélites naturais, quantos elementos ela tem? Um, que é a Lua. Agora, não confundam a classe dos satélites naturais com a Lua, que é o seu único elemento. Porque aqui a gente está diante de um negócio chamado classe unitária. O que é uma classe unitária? É uma classe que possui um único elemento. Quando eu tenho uma classe unitária que possui um único elemento, eu começo a ter confusão porque eu chamo esse elemento unitário de classe. Estão entendendo? Então, na verdade, a Lua é o único elemento pertencente à classe dos satélites naturais. Enquanto que os satélites não naturais, que são aqueles construídos pelo homem, eu vou ter milhares de satélites. Estão entendendo? Alguma dúvida aí, gente? Posso dar outro exemplo para vocês. Classe, alunos do curso de Direito da Universidade de Taubaté, do 7º B. Essa é uma classe. Quais são os seus elementos? São os alunos? São os alunos, perfeitamente. Então, vocês, a Natália, a Dulcineia, a Júlia, o Wesley, vocês são os elementos dessa classe. Okay? Qual o critério, qual a característica que eu tenho que possuir para ser um elemento dessa classe? Eu tenho que estar matriculado no 7º B, no curso de Direito, tudo bem? Agora, olha só. Eu posso utilizar um critério aqui para dividir vocês? Quem dá um exemplo aí? Alunos
e alunos ruins. Tem os naturais e tem os não naturais. Ô, Os louco, tem aluno naturais, não natural? presta atenção, os naturais são os que estão na sala desde o primeiro B. E os não naturais foram os que foram entrando. Tipo a Amanda, assim. Tá. Sem nenhum preconceito, né, Lucinéia? Claro que não, só para dividir. Eles entraram e agregaram a turma, né? Exatamente. Entraram para agregar. Então, aí a Lucinéia utilizou um critério interessante, né? Então, ela falou assim, o critério dela foi alunos do 7º B que estão juntos desde o primeiro semestre e alunos do 7º B que não estão juntos desde o primeiro semestre. Então, todo mundo que está no 7º B e que fazia parte do primeiro B pertence a essa subclasse, essa espécie. E a outra espécie são os alunos que foram chegando depois. Perfeito. Ótimo. Você veja, você parte de um gênero, utiliza um critério e chega a 2 espécies. E olha, você pode continuar classificando, não pode, gente? Eu parei aqui, ó. Mas eu não poderia adotar um outro critério e a partir desse outro critério eu não poderia chegar a mais 4 subespécies? O que vocês acham? Você acha, Ciné? Aqui dá para fazer muitas espécies. Ah, não dá? Dá para fazer muitas classificações, né? A Natália falou alunos bons e alunos ruins, né, Natália? E Só que essa sua classificação tem um problema, né? Qual é a característica que um aluno tem que possuir para ser considerado aluno bom? acho que um aluno responsável, um aluno que estuda a matéria, um aluno que vai direitinho, participa com os colegas. Eu entendi o que você quer dizer, mas veja que esse seu conceito é aberto demais, não é? Sim. Né? Você precisaria ter um critério mais fechadinho aí, né? Você poderia colocar como aluno bom aquele que tira acima de 6, aluno ruim que tira menos, sei lá, né? Você poderia ter um critério aí mais objetivo, porque aí, no seu caso, ficou muito subjetivo. Eu poderia dividir vocês assim, alunos do 7º B que estão assistindo essa minha aula online agora e alunos do 7º B que não estão assistindo essa minha aula online agora. Tudo bem? Então, vocês vejam que tudo é classificação. Mas o mais importante que eu quero ensinar para vocês é que, ao classificar, eu crio uma classe de elementos, elejo um critério e parto essa classe no meio, produzindo 2 espécies. Se eu quiser continuar classificando, eu vou de novo. Eu adoto um outro critério e eu parto essas 2 espécies em 4 subespécies. Então, é sempre eu parto de uma classe, de um gênero, 2 espécies, 2 espécies, 4 subespécies, de 4 subespécies eu vou para 8 subespécies, percebam? É sempre vai crescendo e sempre em números pares. Ei. Ô, bichinho teimoso. Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Dá para utilizar 2 critérios de uma vez só? Não, hein? Cuidado, hein? Eu sempre tenho que utilizar um critério por vez. Tá? Então, olha só. Vê se vocês entendem o que está escrito aqui agora. Ó. Classe. Para S.K. Larder, ele fala aqui, a classe é a coleção de todos aqueles e somente aqueles termos aos quais um certo conceito seja aplicado. Entenderam o que ele quer dizer? Não entendeu, Luísa? Está dizendo que a classe
é uma coleção de objetos que possuem aqueles termos aos quais certo conceito seja aplicável. Ou seja, é a coleção de objetos que possuem as características definidoras da classe. Entenderam? Esse slide aqui estava na frente, mas eu achei melhor inverter. Então, olha só. Classe é a coleção de todos aqueles e somente aqueles termos aos quais um certo conceito seja aplicado. Ou seja, se eu possuir as características definidoras da classe, eu caio naquele conceito. Se eu não possuir, eu não caio naquele conceito. Olha aqui, ó, professor Tarek Moussalem. Ele fala aqui, ó, a classe não se encontra na realidade física, é construção intelectiva. Não vemos a classe. Criam-se linguisticamente classes. É isso aí, gente. As classes, elas são criadas linguisticamente pelo intelecto humano para melhor compreensão da realidade física. Estamos entendendo? Ô, gente, o que vai acontecer se um cientista maluco descobrir que tem um asteroide do tamanho de um campo, de um estádio de futebol, orbitando a Terra? Se sair publicado na internet que um cientista descobriu que existe um asteroide do tamanho... porque o asteroide, geralmente, ele não orbita a Terra, né? Ele se choca contra a Terra. Mas se um cientista descobrir que tem um asteroide do tamanho do Maracanã orbitando a Terra, o que vocês vão dizer para mim? Olha para a Lose. O que vocês vão dizer para mim? Que é um satélite. Um satélite. Natural. E que, portanto, essa classe deixou de ser unitária. Percebam? Eu falei para vocês que a classe dos satélites naturais que orbitam a Terra era uma classe unitária, porque ela possui apenas um elemento, a Lua. Se nós descobrimos que existem asteroides orbitando a Terra, então vocês vejam, essa classe ela deixará de ser uma classe unitária, porque nós descobrimos que outros elementos, olha lá, Luísa, outros elementos, o conceito é aplicável. Concorda? Porque o conceito de satélite natural, de objeto que orbita a Terra, não é aplicável a um asteroide que esteja orbitando a Terra? Então, descobri um outro elemento que aquele conceito é aplicável. Então, aí, nesse caso, a Lua, né, a classe dos satélites naturais que orbitam a Terra, vai deixar de ser uma classe unitária e aí nós vamos ter outros elementos aqui junto com a Lua. Entenderam? Sim. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Outra frase aqui, ó, outra frase do Mene Albert, tá? Os elementos da classe são os indivíduos que caem sob o predicado correspondente à classe. Veja, eles estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então, o elemento para pertencer àquela classe, né, ele cai sob o predicado correspondente à classe, ou seja, ele tem as características definidoras daquela classe. Tudo bem? Dúvida? Então, professor, olha, voltando ao exemplo da sala do 7º B. Pode voltar o slide só um minutinho, por favor? Pois não. Aqui, ó. Suponhamos que a gente entre na classificação que a Natália fez. Alunos bons e alunos ruins. Como é muito aberto, a gente pode colocar assim, alunos abaixo e alunos acima da média. Perfeito. Então, a sala tem 30 alunos. 20 são acima da média e 10 são abaixo da média. Perfeito. A partir do momento que um aluno acima da média tira uma nota abaixo, ele vai mudar de classe. Perfeito. E vice-versa. Seria isso? Seria isso. Porque, na verdade, ele deixou de ter o elemento pertencente àquela classe.
Porque para pertencer à classe dos alunos. Aquela espécie, na verdade. Né? Exatamente. Todos, veja bem. Todos pertencem à classe. Veja bem. Todas as espécies pertencem ao gênero. Sim. Aí é classe contida. Todos os elementos das espécies estão contidas no gênero, tá? Porque não quero ir tão fundo assim, porque daqui a pouco vocês vão dormir aí e falar, pô, o professor pirou, tá dando aula de classe, né? Mas, enfim, veja bem, todos os elementos que estão nessas classes de espécie, eles pertencem ao gênero. Ok? Só que você deu uma situação em que o cara estava aqui, aí caiu a nota dele, ele perdeu aquelas características para estar aqui e ele passou para lá. Exatamente isso. E olha, Dulcinéia, o critério ele tem que ser útil para a minha pesquisa, percebe? Sim. Porque eu posso colocar aqui, ó, alunos que são bons do sexo masculino, alunos que são bons do sexo feminino, alunos que são ruins do sexo masculino, alunos que são bons do sexo feminino. Veja que, se eu utilizar um critério aqui, o sexo, eu vou poder criar 4 espécies, 4 subespécies, tudo bem? Alunos bons do sexo masculino, alunos bons do sexo feminino, alunos ruins do sexo masculino e alunos bons do sexo masculino. Estão entendendo? Acho que eu falei masculino 2 vezes, né? Cineia? Entendi. Tá. Então, aí eu vou descobrir quantos por cento dos meus alunos bons são do sexo masculino e quantos por cento são do sexo feminino. Isso me é útil? É útil se a minha pesquisa estiver sendo no sentido de verificar que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Ou que as mulheres são mais aplicadas que os homens. Tudo bem? Então você vai ver que cada cientista, ao criar linguisticamente as classes, ele o faz utilizando critérios que para